Boa noite. Muitos dos presidentes de Câmara não podem candidatar-se às eleições autárquicas deste ano devido à limitação de mandatos imposta pela lei. Esse é o caso de Ismael Fernandes, o convidado de hoje deste programa, onde vamos passar em revista também o trabalho desenvolvido até aqui por este autarca e perceber quais são as principais limitações ou dificuldades sentidas pelo autarca que governou até agora a Ribeira Brava. Muito boa noite, Sr. Presidente. Se a lei permitisse, candidatava-se a mais um mandato? Não. Já no anterior mandato eu fiz muita pressão perante o meu partido, onde eu queria que fosse substituído por outra pessoa, porque acho que a vida autárquica é uma vida muito desgastante, onde a pressão é diária, todos os dias, e a pessoa tem que se sentir motivada ou motivadíssima para continuar a exercer o cargo. No entanto, o Presidente do Partido pediu-me, eu não tive coragem de dizer não a uma pessoa que tinha apoiado a Ribeira Brava durante os últimos 16 anos, como me apoiou. Ainda assim, não concorda com a limitação de mandatos? A limitação de mandatos, eu não concordo porque ela não é igual para todos os políticos. Isso é uma covardia do Partido Social Democrata e do Partido Socialista a nível nacional, que não têm a coragem de, na hora certa, dizer aos seus candidatos ou saiam para dar lugar a novos ou deixar o povo decidir. Porque quem decide se um autarca tem ou não tem condições de continuar à frente de um novo mandato e o povo. Se o povo não quiser, ele não continua. Ou se o partido também não quiser, não o candidata. Portanto, como não têm a coragem de dizer a certos e determinados dinossauros da política, são aqueles que já estão há 30 e tal anos em certos partidos e ganharam sempre as eleições para eles renovar, então fizeram esta lei que é mais fácil. Com a lei não é necessário dizer ao colega A ou ao colega B saia, porque a lei própria impede que ele se candidate. Também não concordo que um candidato que saia de uma Câmara, por exemplo, como está acontecendo no continente, que vá para o outro. Também não concordo com essa situação. Acho que é uma coisa atípica que não merece da minha concordância. Quando aponta o dedo ao PS e ao PSD, está, de certa forma, a dizer que está desiludido com a política? Não, a situação é o seguinte. Há diversas reformas no poder autárquico que era necessário fazer. Reformas de fundo. Que era necessário que houvesse um governo monocolor em termos de executivo camarário. Não se justifica que um partido que ganha as eleições tenha que governar o executivo com outras pessoas que perderam as eleições. Portanto, à semelhança do que acontece com o governo madeirense e os governos regionais. Portanto, isso é uma das situações que eu não concordo. Portanto, isso era e tantas outras. Fiscalizava a atividade do executivo camarário seria a Assembleia Municipal. Sim, dar mais poderes às Assembleias Municipais para que elas pudessem fazer uma fiscalização mais intensa, com reuniões mais periódicas, com técnicos até a apoiar essas mesmas Assembleias Municipais, porque as pessoas que vão para as Assembleias Municipais não são técnicos, como também o autarca nunca terá nenhum curso para ser autarca, não é? Somos pessoas que estamos ao serviço de uma população, ao serviço de um povo, mas às vezes que não estamos preparados cientificamente para sermos autarcas. Somos pessoas que temos uma certa empatia com a população, elas nos elegem e nós tentamos fazer o melhor pela nossa terra. Os portugueses têm uma má imagem dos políticos? Eu penso que sim. E essa mesma má imagem que neste momento passa dos políticos é a realidade do país. O país chegou a um ponto onde neste momento perdemos a total independência do nosso país. Neste momento, são os senhores que nos emprestaram o dinheiro, é que nos impõem as regras e é que nos dizem o que é que nós temos que fazer. E os nossos políticos, coitados, neste caso digo coitados, porque eles não são nenhuns coitados, porque ninguém os obriga a estar lá, mas admitem essa situação toda e acho que a política aqui em Portugal está a funcionar exatamente ao contrário daquilo que deveria funcionar. E quem tem culpa disso são os principais países da Comunidade Económica Europeia. É que esta situação do país não está, portanto, não é só estes últimos anos
o que está a acontecer, isso já vem de 7 a 8 anos, onde as grandes empresas que foram apoiadas pela Comunidade Económica Europeia com fundos europeus e fundos estruturais para se estarem aqui em Portugal, receberam esses dinheiros, montaram as suas empresas, tiveram subsídios para os seus trabalhadores, quando chegou a hora da verdade, foram todos embora e deixaram a maior parte dos portugueses no desemprego. É preciso nunca se esquecer disso. Foram as principais empresas europeias que começaram com o desemprego em Portugal. Manuel Alegre, um histórico militante do PS, diz que estamos perante a implosão do sistema político tal como o conhecemos. Este sistema, na sua opinião, está em risco de ruína? É um sistema de cada vez as pessoas estão acreditando menos nos políticos, menos nos partidos, e hoje em dia já estão a surgir grupos de cidadãos em certas e determinadas localidades que, principalmente, não aqui em Portugal tanto, Portugal temos pouca experiência neste caso, mas grupos de cidadãos que tentam se impor perante numa pequena localidade, ou numa pequena vila, ou num pequeno concelho, onde eles são as pessoas de bem do concelho, onde essas pessoas se impõem e impõem a sua política a bem da população. E como militante, como é que vê este surgimento dos movimentos cívicos? Eu vejo bem, acho que todos os movimentos cívicos são bons desde que venham para beneficiar a população. O problema que os nossos políticos às vezes têm, principalmente os políticos que são dirigentes, às vezes é que eles pensam neles e não pensam nas pessoas. E os partidos subsistem porque há pessoas que votam nos partidos. E as pessoas, quando não se sentem em condições de estar à frente de um partido, devem pensar primeiro nas pessoas, que são elas que as elegem. Portanto, não é o grupo, os lobbies dentro dos partidos que fazem com que os partidos ganhem as eleições. Quem ganha as eleições aos partidos são o povo, confia ou não confia nos partidos. Ismael Fernandes, o senhor já disse que ia deixar a Câmara por vontade própria, mas também pela imposição da lei, que limita os mandatos, mas vai continuar na política ativa? Não. E porquê que não continua? Como sabem, acho que tudo tem o seu tempo. Acabou o meu mandato autárquico, são 20 anos de autarquia, comecei com 34, acabo com 54, acho que é a altura própria de dar atenção às pessoas que até agora mais sofreram com a minha posição ou com a minha situação ao estar à frente da Câmara Municipal, que é a minha família. Foi a minha família que ao longo dos 20 anos foram privados de muitas situações, sofreram talvez mais do que eu por tantas e tantas coisas que se diz da política e dos políticos e da minha própria pessoa, das invenções que se fazem, daquilo que se diz, daquilo que não se diz, e acho que é a altura de me dedicar à minha família e, essencialmente, também me dedicar a minha... Vai para a reforma, é isso? A minha vida empresarial, porque, como sabem, eu pertenço a uma família que temos um comércio, temos uma unidade hoteleira, e penso ajudar a minha família nessa área. O senhor foi ouvido na escolha do candidato do PSD à presidência da Câmara da Ribeira Brava? Foi ouvido, porque, como sabem, na Ribeira Brava havia várias hipóteses para candidatos, havia várias hipóteses de pessoas que eram candidatas à Câmara Municipal da Ribeira Brava. Só na parte final fui ouvido, dei a minha opinião sobre todas essas mesmas pessoas, sabia também qual a opinião que as pessoas da Ribeira Brava tinham sobre elas, sabia certas e determinadas divisões que existiam na Ribeira Brava perante se fosse A ou fosse B. Fala-se no nome de Ricardo Nascimento como candidato do PSD à Câmara da Ribeira Brava, confirma este nome? Eu confirmo porque o próprio partido já me disse que era o possível candidato à Câmara Municipal da Ribeira Brava, e quer dizer, se o partido fizer essa escolha, escolhe uma pessoa que é honesta, séria, inteligente, um excelente gestor, o presidente do Conselho Diretivo da Escola do Campanário, um homem que está preparado para estas lides autárquicas, principalmente para uma política autárquica que cada vez é mais confusa, com mais leis, com mais procedimentos, onde as pessoas que estão à frente de uma autarquia têm que estar mesmo muito bem preparadas para não cometer ilegalidades que poderão lesar o seu património. Havia outros dois nomes sobre a mesa, o caso de Anivalda Gonçalves, também com provas dadas. Sim, são pessoas, na Ribeira Brava, e o vereador Marcelino Pereira. Isto quer dizer que esse, na sua opinião, era o mais bem preparado, o caso do Ricardo Nascimento? Não estou dizendo que quero o mais bem preparado. Todas as pessoas, dessas 3 pessoas, qualquer uma tinha condições para ser Presidente da Câmara.
Em termos do trabalho autárquico, que balanço é que faz o trabalho autárquico desenvolvido até agora? Eu sei que é difícil às vezes falarmos ou analisarmos o que nós fizemos e falarmos em causa própria, mas o que é que pode dizer daquilo que fez para trás enquanto autárquico e enquanto Presidente de Câmara? Olha, o que podemos dizer é que demos, em 20 anos, demos uma volta completa ao Concelho da Ribeira Brava. Eu nasci na Ribeira Brava, vivi na Ribeira Brava, estudei na Ribeira Brava, frequentei as escolas na Ribeira Brava e sei o que era o meu concelho. Sei as dificuldades que as pessoas tinham nas acessibilidades, chegar às nossas serras, à Furna, ao Espigão, à Ribeira da Tabua, ao Lugar da Serra, aos Torreiros. Sei o que eram as escolas que existiam nessas zonas. Sei o que eram as escolas que existiam na Ribeira Brava, sei que há 20 anos nós tínhamos duas zonas desportivas na Ribeira Brava, hoje temos cerca de 30, sei que tínhamos um centro de saúde em más condições, hoje temos um bom centro de saúde, sei que a grande maioria da população não tinha água em casa, hoje 99,9% da população tem água em casa, sei que não havia esgotos, hoje há esgotos na Ribeira Brava em praticamente todo o concelho, menos num certo sítio no Campanar, na Baixa do Campanar, que não foi possível concretizar. Portanto, demos um salto qualitativo em muitas áreas. As acessibilidades, essencialmente. Qual foi o seu mandato mais difícil? O mandato mais difícil é este, foi o último. Marcado pelo 20 de Fevereiro. Foi um mandato marcado pelo 20 de Fevereiro, onde praticamente a Câmara Municipal ficou virada às avessas, onde nós não tivemos tempo de nos atualizar, onde não tivemos tempo de ler as leis, onde não tivemos tempo de quase nada, senão estar ao serviço da população durante o dia e às vezes durante a noite para acudir a tudo o que era necessário. Foram centenas e centenas de pessoas que precisaram da ajuda da Câmara Municipal, centenas e centenas de pessoas que trabalharam na recuperação. Os problemas ainda continuam até hoje. Hoje posso dizer que na Serra de Água, quando chove, as pessoas ainda entram em pânico, como também na zona baixa da Ribeira Brava. Portanto, ainda há muitas sequelas do 20 de Fevereiro, principalmente do 20 de Fevereiro com as chuvas, dos incêndios que houve também nesse ano, que deixou as nossas serras completamente queimadas e com problemas de erosão, que poderá criar problemas com novas chuvas, os incêndios que houve o ano passado. Portanto, nós tivemos um ciclo terrível, onde praticamente foi impossível assentar e definir muitas situações, porque também a lei de meios, que era para vir durante um certo e determinado tempo, prolongou-se no espaço, não se pode fazer mais do que 150 milhões por ano, o que há a fazer demora muitos anos a fazer, só agora que estamos a fazer a recuperação da Tabua, a Ribeira da Tabua, aquela parte da ponte era essencial ser feita, mas ainda não começou a ser feita. Por exemplo, tivemos um problema no túnel ontem de manhã, no túnel que liga a Ribeira Brava-Tabua, na parte da manhã, foi um caos no trânsito, porque a estrada regional na parte superior, por causa da ponte de Tabua, que ficou arrebentada com o 20 de Fevereiro, não conseguimos passar com as viaturas pela parte de cima. Quer dizer, o 20 de Fevereiro isto ainda é uma marca na Ribeira Brava, porque ainda falta muitas obras a fazer, principalmente a canalização das ribeiras na Serra de Água, que é necessário fazer, está em concurso público, é uma obra que a população da Serra de Água pode ter certeza que irá ser feita, mas acima de tudo também já há muita coisa que foi feita na Ribeira Brava devido ao 20 de Fevereiro. Há alguns ribeiros, principalmente afluentes à Ribeira Principal, que estão construídos, as habitações na Serra de Água já foram construídas, cerca de 25 para as pessoas, através também da Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava, muitas casas foram reconstruídas, cerca de 100, muitas famílias foram apoiadas, há algumas coisas que ainda é preciso fazer, principalmente na parte habitacional, mas que não se pode dar andamento devido à falta de muralhas, da criação de muralhas da Ribeira, não é para a Ribeira vir outra vez e levar novamente as casas para destruir novamente as casas, mas foi um mandato terrível, está sendo um mandato terrível, está sendo um mandato onde as populações estão sentindo essa mesma falta de apoio de quem está à frente da Câmara, porque as pessoas estão à frente Nós e o Presidente da Câmara sinto-me sem meios financeiros para poder acudir a todas as situações, porque nós ainda estamos a pagar despesas que fizemos com o 20 de Fevereiro. Ainda há zonas de risco derivadas do 20 de Fevereiro? Claro que sim, claro que sim. Por isso é que eu digo às pessoas, e já agora que estamos a falar que neste fim de semana vai haver mau tempo, vai haver chuva,
chuvas, que as pessoas tenham sempre as precauções necessárias. Se a chuva por acaso for muito pesada, tenham sempre as precauções necessárias de estarem nos sítios seguros e não virem para a beira das ribeiras ou dos ribeiros, tentar tirar fotografias e tentar ver aquilo que não se deve ver, mas sim devemos estar em lugar seguro. Em termos de obras relativas ao 20 de fevereiro, qual era a mais urgente concretizar com mais rapidez no concelho da Ribeira Brava? Portanto, a Serra de Água, essencialmente. Serra de Água foi a zona que sofreu mais com o 20 de fevereiro, é a zona onde a população está a sofrer mais, é uma zona onde a população hoje em dia ainda está muito sensível, é uma população que temos de ter muito cuidado a falar com as pessoas, é preciso ter uma certa pedagogia para falar com as pessoas, porque são pessoas que estão traumatizadas e às vezes as pessoas não entendem o que é lidar com pessoas que estão traumatizadas, que viveram dias de terror quando aconteceu o 20 de fevereiro. Portanto, o que eu digo a essas pessoas da Serra de Água, minhas amigas, é que tenham calma, as obras vão ser feitas, as obras estão prometidas, porque é necessário para que aquela gente tenha paz e sossego na sua freguesia. Quando essas obras vão ficar concluídas? Os concursos foram abertos, estão a ser lançados, falta talvez, penso eu, os vistos do Tribunal de Contas para serem dado início às obras, principalmente da canalização da Ribeira, porque é a principal, a Ribeira principal, a da Feijão das Éguas, da Mexieira, a Ribeira principal, aquela que liga, porque o Vale da Serra de Água é um afluente de muitas ribeiras e muitos ribeiros que vêm tudo centralizadas e que vêm bater a Ribeira principal, que vem bater a Ribeira Brava. Portanto, ninguém imagina a força de água quando chove bastante naquele vale, ou naquele centro que é encomiada, a quantidade de água que vem bater a Ribeira Brava. Há muitas pessoas que ainda não podem regressar à casa definitiva porque essas obras não estão feitas? Sim, há cerca de meia dúzia de pessoas que ainda não podem regressar porque as muralhas não estão construídas, mas que estão alojadas. Meia dúzia de pessoas, meia dúzia de famílias? Meia dúzia de famílias. Que ficou traumatizado com esta tragédia? Claro que sim. Sofri na pele o que aconteceu no 20 de fevereiro. Tive os dois braços, fui talvez das primeiras pessoas também a sofrer, fiquei também com o meu carro cheio, porque estava a descer para a Vila da Ribeira Brava, fiquei com o meu carro também cheio de lama, parti os dois braços, quando ia para casa para a Taboa, tinha um avariador na Taboa que me alertou que a Ribeira ia com grande quantidade de água, e quando me deparo-me vejo que veio uma grande enxurrada na boca do túnel, que quase me apanha também, e eu e o motorista do centro-sul da Ribeira Brava que ia comigo. Portanto, eu tive de ver situações dramáticas nesse mesmo dia. Foi uma situação que me deixou marcas e ainda hoje me deixa marcas. Voltamos agora ao mandato enquanto Presidente de Câmara. Que obra gostaria de ter feito, mas que não conseguiu fazer? Acima de tudo, não é obra da Câmara Municipal. É uma obra do Governo Regional, mas foi a Escola Preparatória Padre Manuel Álvares. Era a obra que eu gostaria. Praticamente todos os concelhos da Madeira têm uma escola nova, têm escolas novas. A Escola Padre Manuel Álvares está num estado que não é lastimável, mas está num estado que não tem as melhores condições. Não tem as melhores condições que os alunos da Ribeira Brava merecem. Mas na situação atual, penso que a obra fica adiada, é isso? Esse projeto? Ficou adiado até haver fundos que, para além disso, era resolver o problema da antiga estrada que liga a Ribeira Brava a Taboa pela zona marginal, criar uma grande promenade desde a Ribeira Brava a Taboa, Lugar de Baixo, que permitisse que as pessoas fosse uma zona de lazer para toda a população, já que era uma estrada que com a construção do túnel ficou uma alternativa em caso de acontecer alguma coisa dentro do túnel, mas que nunca poderá ser utilizado sem a escarpa estar segura, mas que daria uma boa promenade, que a infraestrutura está construída. O que nos faltava era fazer a segurança das rochas que estão por cima, de maneira que as pessoas pudessem passear à noite, pudéssemos criar esplanadas, pudéssemos criar uma zona de diversão ali, porque não criava incómodos a ninguém.
seria essas duas obras aquelas que eu sonhava para o Concelho da Ribeira Brava, para além de algumas estradas que não conseguimos concretizar. E daqui já, desde aqui que tenho esta oportunidade, e penso que vai ser das últimas oportunidades que vem a televisão, peço desculpas para aquilo que não foi concretizado, que não são culpa minha, mas acima de tudo aquilo que eu prometi e que não consegui concretizar por dificuldades financeiras. Eu peço perdão aos ribeira-bravenses, porque nestes 20 anos eu tinha a aspiração, tudo aquilo que eu tinha prometido conseguisse concretizar. Sr. Presidente, uma das obras que remodelou, digamos assim, a baixa da Vila da Ribeira Brava foi precisamente aquela promenade, cá em baixo, junto ao centro do grande comércio. Muitos dos comerciantes sentiram-se lesados. A Câmara não conseguiu voltar a dinamizar aquela zona, porquê? Portanto, vamos lá ver uma coisa. Ao criarmos a promenade, criamos duas zonas de estacionamento, dois parques de estacionamento que são com cerca de 300 lugares, 300 e tal lugares. Hoje em dia, a pessoa que vai a Ribeira Brava não estaciona primeiro se não quiser. O que acontece na Ribeira Brava é que as pessoas que se dirigem tanto para a costa norte como para a costa oeste da Madeira não necessitam de ir à Baixa da Ribeira Brava como antigamente acontecia. Antigamente a estrada regional passava mesmo na marginal da Ribeira Brava. As caminhonetas passavam na marginal da Ribeira Brava. Todas as pessoas que dirigiam para o norte da ilha ou para o oeste da ilha, para a Calheta, passavam na marginal. Agora, qualquer cidadão que saia do Funchal, ao fim de 10 minutos está na Ribeira Brava, só por necessidade é que vai à Vila da Ribeira Brava ou quando vai mesmo para passear. Mas eu quero dizer que essa é a única explicação que encontra para aquela estagnação do comércio. O que eu quero dizer é que a Vila da Ribeira Brava, na parte da manhã, tem muitas pessoas. É sempre a mesma vila. O que aconteceu foi o seguinte: nós temos uma população de 15 mil pessoas e temos talvez comércio para 50 ou 60 mil pessoas. Antigamente tínhamos uma imigração que vinha principalmente no verão de Venezuela, que era muito forte, que traziam muito dinheiro e que estavam 3 meses e gastavam muito dinheiro lá nas esplanadas, que hoje em dia não fazem. Havia a imigração também da Europa, que essa continua a vir no mês de agosto, mas não vem em grande quantidade. As pessoas têm que ter a noção porque é que as pessoas não frequentam tanto a Baixa da Ribeira Brava. Ora, mas o que eu quero dizer é que a Baixa da Ribeira Brava não foi construída para ser estacionamento automóvel, foi construída para a população, para ser uma zona de lazer para a população. E isso continua a ser uma magnífica zona de lazer para a população, com umas 3 boas esplanadas, onde as pessoas que vão à Ribeira Brava pensam que se sentem bem. Primeiro porque não tem tanto automóvel a passar, porque é só praticamente o movimento local, e depois porque estão num magnífico espaço com o ar mesmo em frente. Só diz mal aquele que não quis se modernizar e aquele que achou que o vizinho tinha um negócio também quis fazer outro. Temos muito comércio em relação à população que temos na Vila da Ribeira Brava. As pessoas são as mesmas, cada vez há menos dinheiro, há mais desemprego. Como é que as pessoas podem ter sucesso nos seus negócios? Alguns têm, porque têm qualidade, outros não têm, porque não têm qualidade. Sr. Presidente, em tempos o senhor entrou em divergências com o Presidente da Câmara de Lopes, Arlindo Gomes, por causa da possibilidade da Feijão dos Padres transitar para Câmara de Lobos. Estas divergências estão sanadas? Alguma vez houve alguma conversa com a autarca de Câmara de Lobos sobre este assunto? Nunca houve, nem nunca pode haver, porque o que é o Conselho da Ribeira Brava, as tradições. A Feijão dos Padres tem uma tradição, porque aquilo era habitada pelas populações do campanário. O acesso a Feijão dos Padres era feito pelo campanário. Ainda conheço pessoas do campanário que viviam naquelas casinhas na Feijão dos Padres, que eram os caseiros. Portanto, sempre pertenceu e sempre pertencerá ao Conselho da Ribeira Brava. Não há discussão a fazer, porque também não faço discussão sobre qualquer outra situação. Podíamos dizer que também numa ponta lá em cima na serra entre a fronteira do Campanário e a Ribeira Brava, devia pertencer a Ribeira Brava e não a Câmara de Lobos. Mas para quê? Acho que são pequenas coisas que sem importância, que não valorizam, e eu nunca tive conflito nenhum com o Presidente apenas dei uma pequena resposta a um Presidente de Junta de Freguesia que na altura falou sobre essa situação. Acho que não nos criou nenhum problema, e até digo mais, é um dos autarcas que tem o melhor relacionamento na região autónoma da Madeira. O Governo Regional colocou à disposição da Câmara da Ribeira Brava a Casa do Lombo do Moro, na Encomiada. O que é que está pensado para aquela zona? Olha, neste momento estamos parados.
A Casa do Lomo do Mouro é uma casa que pertenceu ao Visconde da Ribeira Brava, foi feita pelo Visconde da Ribeira Brava, mas no momento atual seria uma injustiça perante tudo o que há a fazer no nosso concelho se nós gastássemos dinheiro. A casa está ótima, é preciso apenas mobiliar. Se houvesse uma associação cultural, social que quisesse utilizar aquela casa, os acessos é que estão mal, mas neste momento a Câmara Municipal, com as dificuldades financeiras que o município da Ribeira Brava tem e com as necessidades que as populações têm, que têm que ser acolhidas, seria de mau tom estar a utilizar uma casa daquelas ou a gastar dinheiro numa casa daquelas quando temos outras necessidades prioritárias. Como é que viu o diploma do Governo madeirense que regionalizou as estradas da Madeira? A única situação que aconteceu com esse diploma, e segundo as conversas, porque na Ribeira Brava não tivemos esse problema, portanto não posso falar. Mas também não fui ouvido sobre o diploma. Foi talvez essa pequena falha, porque houve a transferência das estradas da Madeira para a via. Portanto, havia a antiga Direção Regional de Estradas e depois passou para as Estradas da Madeira, e com essa transição, e não houve, penso que não foi por má fé que o Governo Regional não viu os autarcas. Penso que foi naquela passagem de testemunho de uma entidade para outra que essa situação aconteceu, porque houve transferências de estradas para a Ribeira Brava há anos anteriores, por exemplo, na Meia Légua, a Estrada Regional, e o secretário na altura falou comigo e ficámos de acordo onde nós concordámos que essas estradas deviam passar a ser municipais e não regionais. Agora falamos de contas. Qual é a dívida da Câmara da Ribeira Brava? Nós, neste momento, temos uma dívida de médio e longo prazo de cerca de 12 milhões de euros, aproximadamente, que este ano se irá reduzir para, talvez, iremos reduzir em cerca de 2 milhões e meio de euros essa mesma dívida. Portanto, é uma dívida que, no fim do meu mandato, será de 10 milhões de euros. Portanto, temos uma dívida bancária para pagar em 10, 15 anos. Uma outra dívida de mais de 2, 3 anos acaba. Temos a dívida total é de quanto? 12, 13 milhões de euros. No máximo? No máximo que nós temos. Vai ser fácil, momento, sem qualquer encargo para os munícipes, pagar esta dívida? Porquê que a Câmara Municipal não aderiu ao PAEL? A Câmara Municipal da Ribeira Brava não aderiu ao PAEL para pagar a dívida imediatamente algumas dívidas que temos a certos fornecedores, porque era tal situação, a perca de autonomia do poder local. Quer dizer, eles estavam-nos a nos emprestar o dinheiro, mas estávamos a tirar a nossa autonomia. Estavam a querer que as câmaras municipais como a nossa aumentassem os impostos. Eu acho que é o contrário. Os impostos têm que diminuir para que todas as pessoas possam pagar, porque a Câmara Municipal não quer a casa das pessoas. A Câmara Municipal quer que as pessoas paguem os seus impostos e fiquem com as suas casas. Cada vez, quando as pessoas ganham menos, têm menos possibilidades de oferecer vencimentos no fim do mês, vamos aumentar impostos. E a Câmara Municipal, se aderisse ao PAEL, tinha que aumentar o IMI para o máximo. Portanto, uma pessoa que neste momento paga 300 euros ia pagar 500 euros. É quase impossível. Tinha que aumentar a derrama sobre as empresas. Neste momento as empresas estão em muito mau estado, teriam que ser aumentadas. Teriam que aumentar as taxas. Praticamente perdíamos toda a independência que nós temos ainda de decidir sobre se devemos ou não aumentar os nossos impostos, que são municipais, que são nossos, aos ribeira-bravenses. Em termos de dívida aos fornecedores, qual é a montante da dívida? Acima de tudo, nós temos neste momento dívida a 3, 4 fornecedores. São 4 grandes empresas, as 4 grandes empresas que fizeram obras na Câmara Municipal. Algumas porque ainda não recebemos os dinheiros dos contratos por programa, e outras também por questões de juros de demora, essas mesmas empresas. Agora, pequenos fornecedores. Qual é o prazo de pagamento aos fornecedores? Fizemos acordos de 4, 5 anos. De 4, 5 anos, outros fizemos acordos de 10 anos, mas praticamente está tudo controlado. São situações controladas que eu penso que dentro de 2, 3 anos, se não houver restrições ou se não houver cada vez, porque há sempre cortes e os cortes vêm sempre sobre o poder local, nós, Câmara Municipal da Ribeira Brava, nós, ribeira-bravenses, teremos uma Câmara Municipal equilibrada financeiramente. Como é que olha para a nova lei das finanças locais?
Acho que uma lei cada vez é sempre uma lei injusta. Reparem uma coisa. A Câmara da Ribeira Brava vai ser muito penalizada? Nós somos penalizados em 700 mil euros. Quanto menos as câmaras tiverem de receita, menos obras farão. E são as câmaras municipais e as juntas de freguesia que estão mais perto dos cidadãos. São as câmaras municipais aquelas que estão mais aptas a servir as pessoas. São aquelas que sabem quais as principais necessidades. E se nós verificarmos os investimentos que foram feitos pelas câmaras municipais no país, eu digo no país, nós com 10%, 9-10%, fizemos 50% dos investimentos totais do país. O que acontece ao contrário com os governos, que gastam mais e fazem menos e administram pior os dinheiros públicos, e as câmaras municipais administram melhor e com mais eficiência os dinheiros públicos. Cada vez tem que haver mais descentralização do poder nas câmaras municipais, com as devidas transferências de verbas, pois somos nós, os autárquicos, aqueles que estamos mais aptos a resolver os problemas das populações. O Tribunal de Contas mandou alguns funcionários da Câmara devolver o dinheiro que havia sido pago a mais. O que é este processo? Explique-nos lá um pouco o que é que se está a passar aqui. Portanto, houve, por força de lei, que atualizar os vencimentos dos funcionários das câmaras municipais que já há muitos anos não eram funcionários, principalmente operários. Nós pedimos pareceres jurídicos aos quais nos foram favoráveis, onde diziam que a Câmara Municipal poderia aumentar, principalmente os operários. Foram cerca de 80 funcionários. O Tribunal de Contas fez uma auditoria à Câmara Municipal da Ribeira Brava e acha que a Câmara não devia ter feito isso. Portanto, isso não devia ter feito o aumento aos funcionários. E o que impõe é que o Presidente da Câmara, não os funcionários, reponha esse dinheiro perante a Câmara. Nesse momento, portanto, a decisão do Tribunal de Contas é essa. Sei que a nível do país, isso tem acontecido em muitas câmaras a nível do país, elas têm recorrido e as decisões têm sido favoráveis às câmaras municipais, porque cumprimos a lei, ouvimos os técnicos deram os seus pareceres favoráveis, e eu, como disse, nunca terei nenhum curso para ser autarca, apenas limito-me a cumprir aquilo que os nossos técnicos nos dizem que nós podemos fazer. É como se eu for um médico, o médico diz: você deve tomar um Voltaren, eu vou à farmácia e compro uma coisa completamente ao contrário e não faço o que o médico diz. Portanto, as pessoas têm que se definir de uma vez por todas. E a Câmara da Ribeira Brava vai ganhar? Tem a esperança que ganhe este recurso? Isso não é uma questão de ganhar, é uma questão de justiça. Fazer justiça. Isso aconteceu no ano 2010, 2011, o tal ano onde a Câmara Municipal da Ribeira Brava andou virada das costas. E esses mesmos funcionários, muitos deles trabalharam dias e noites sem receber horas extraordinárias. Hoje ainda continuam às vezes a fazer horas a mais do que o normal, e nós, Câmara Municipal da Ribeira Brava, já há 12 anos que não pagamos horas extraordinárias aos nossos funcionários. Estamos a falar em média de aumentos de quanto? Alguns 50 euros, outros 60 euros, outros 70 euros por mês. Portanto, nada de coisa... Antes de terminarmos esta entrevista, o senhor foi presidente do Clube da Ribeira Brava. Como é que vê a situação atual do seu clube? É uma situação crítica, porque... Tem a ver com o quê? Tem a ver essencialmente com a falta de verbas e vem dar razão ao Presidente do Governo quando dizia que tinha que haver uma seleção de coletividades a representar a Madeira a nível... Há clubes a mais na Madeira? Há clubes a mais, quer dizer, não há necessidade de termos tantos clubes a representar a Madeira em badminton, nem tênis de mesa, em futebol, como tínhamos. Nós, clubes de Ribeira Brava, tirando os 3 grandes do Funchal, somos o último clube sobrevivente nos campeonatos nacionais. E o clube vive uma situação difícil devido a falta de verbas, ou a falta de verbas, que também o Governo Regional tem essa mesma falta de verbas, que não têm sido transferidas do Governo Regional. Se estas dificuldades continuarem, o clube deve fechar ou não? Não, o clube não pode fechar. O clube tem que, essencialmente, ter outra vertente, acabar com o futebol a nível nacional, se dedicar ao futebol a nível regional, essencialmente apostar nas camadas jovens e ser um clube eclético nas outras modalidades. Acho que tem que ser o
do futuro do desporto na Ribeira Brava, um desporto virado mais para o amadorismo, menos para uma competição nacional, que hoje é imoral, por exemplo, os nossos atletas terem que se levantar às 3 horas da manhã para apanharem o primeiro avião, chegar a Lisboa, andarem pocitos toda a manhã para irem jogar às 4 da tarde, por exemplo, a Fátima. Porque não têm onde ficar, não vão para hotéis, não vão para nada, só vão para um restaurante às 11, meio-dia, quer dizer, é uma situação imoral. E eu próprio propus e telefonei, na altura, ao diretor regional, ou o secretário regional da Educação, onde propunha, e o presidente do clube, onde propunha a não participação do Clube Desportivo da Ribeira Brava nos campeonatos nacionais, desde que neste primeiro ano nós não fosse prejudicado em termos financeiros, porque tínhamos problemas anteriores que tínhamos que resolver. Essa situação não foi aceita. Portanto, não foi aceito que era não foi aceito com que justificação? Porque era uma situação injusta perante os outros, porque nós íamos receber mais no primeiro ano, ao estar a disputar, por exemplo, a primeira divisão regional, do que os outros clubes. Mas o que acontecia era que não iam ter despesas com viagens e, de uma vez por todas, nós não estávamos nesse sofrimento e nesta humilhação que é o que se está passando com o Clube Desportivo da Ribeira Brava a participar nos campeonatos nacionais da terceira divisão, neste momento, da segunda B. Neste momento é uma humilhação o que se passa com o nosso clube. Os miúdos a ter que se levantar às 3 da manhã, apanhar o primeiro avião, às vezes a ficar no aeroporto toda a noite porque há problemas de viagem e vêm no outro dia de manhã e são pessoas que têm trabalho. Ismael Fernandes, Presidente da Ribeira Brava, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa em entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite.